Walt Hargrove me encarou do outro lado da mesa de conferências e afirmou: "O sangue é quem manda nesta empresa, Reed. Sempre foi assim. E sempre será." A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Não aquele silêncio educado que surge depois de um comentário protocolar. Era o tipo de silêncio que aparece quando algo se parte ao meio e todos percebem, mas ninguém quer ser o primeiro a encarar os estilhaços. Havia 14 pessoas sentadas àquela mesa. Despachantes que eu mesmo tinha contratado. Gerentes de operações que treinei desde o início. Meus 2 representantes de contas sênior ao meu lado há mais de uma década. Do lado de fora, através da janela, o som de um motor a diesel permanecia em marcha lenta no pátio, um dos nossos caminhões se preparando para a rota da manhã. Lá dentro, ninguém se movia, ninguém erguia os olhos. Todos fixavam o olhar no tampo da mesa, como se os veios da madeira tivessem se tornado, de repente, o assunto mais fascinante do mundo. Foi ali que tudo mudou. Numa terça-feira de março, em uma sala de reuniões com cheiro de café queimado e carpete antigo. Meu nome é Reed Calloway. Tenho 51 anos. Durante 22 anos, estive à frente da Harrow Freight, em Fort Wayne, Indiana. Não oficialmente, não com um cargo que alguém de fora reconhecesse, mas em todos os aspectos que realmente importam neste setor, fui eu quem ergueu aquela empresa. Deixe-me voltar um pouco. Conheci Carol Hargrove em um bar em Columbus, quando eu tinha 28 anos. Ela era espirituosa, inteligente e sincera, de um jeito que me fazia sentir como se eu tivesse passado a vida inteira sem direção antes de encontrá-la. 1 ano e meio depois, nos casamos. O pai dela, Walt Hargrove, comandava uma pequena transportadora regional. 6 caminhões, 11 funcionários e um terreno alugado na zona sul da cidade, cercado por uma cerca de arame inclinada cerca de 15 graus para a esquerda. Ele me ofereceu a função de gerenciar o setor de expedição. Aceitei porque Carol me pediu e porque, de fato, acreditei que poderia contribuir. Eu tinha experiência em operações e logística, nada extraordinário. Fiz faculdade comunitária e trabalhei 5 anos em uma empresa de logística em Dayton. Passava muitos intervalos de almoço e manhãs de sábado estudando manuais do setor. Eu não era nenhum executivo de destaque. Era apenas alguém que compreendia como o transporte de cargas funcionava e onde a maioria das empresas deixava dinheiro escapar sem perceber. O transporte de grãos em regiões de cultivo intensivo dava prejuízo em quase todos os lugares. Então comecei a resolver isso contrato por contrato, ano após ano. No primeiro ano, renegociei acordos com fornecedores. No segundo, desenvolvi do zero um sistema de otimização de rotas. Aprendi a operar o software sozinho, nos fins de semana, usando meu próprio laptop. Fechamos nosso primeiro contrato estadual no terceiro ano. No 8º ano, já contávamos com 40 caminhões e 3 gerentes de contas em tempo integral. No 15º ano, tínhamos mais de 90 caminhões, 3 centros regionais e um contrato federal com o Departamento de Transportes no valor de $422 milhões por ano. Por volta do 10º ano, Walt me concedeu o título de diretor de operações, sem participação societária, sem qualquer acordo formal de propriedade. Apenas um cargo e um salário de $115 mil que permanecia o mesmo havia 4 anos, mesmo com a receita da empresa tendo triplicado sob a minha liderança. Existe algo que você aprende ao trabalhar em um negócio familiar depois de se casar com alguém da família. Você nunca pertence de verdade, sempre será o genro, o prestativo. O sujeito que garante que os caminhões continuem rodando enquanto a família legítima recebe os aplausos na ceia de Natal. Durante a maior parte daqueles 22 anos, aceitei isso em silêncio. Convenci a mim mesmo de que não importava. Repeti para mim que o trabalho bastava. Então, Ted Hargrove, o filho de Walt, concluiu o MBA. Ted tinha 32 anos,
Vestia-se bem e não possuía um único dia de experiência prática em frete. O que tinha era o sobrenome do pai e a cabeça cheia de teorias de gestão nunca testadas no dia a dia da operação. Chegou falando sobre reestruturação operacional e otimização da cadeia de valor. Ao mesmo tempo, não sabia diferenciar uma tarifa padrão de carga seca de uma cotação para carga flatbed. Não conseguia interpretar uma tabela de fretes. Não sabia explicar por que as taxas de combustível variavam daquela forma. Ainda assim, eu o treinei. Porque é o que se faz. Você comparece. Cumpre sua parte. Não transforma tudo em algo pessoal. Durante 14 meses, apresentei a Ted cada sistema que eu havia desenvolvido, cada relação com clientes que construí, cada contrato com fornecedores que estruturei ao longo de 2 décadas. Ele fazia anotações, concordava com a cabeça e, vez ou outra, soltava a palavra sinergia de um jeito que fazia nossos despachantes revirarem os olhos. Mas permaneci paciente. Acreditei que Walt estivesse introduzindo o filho aos poucos, preparando-o gradualmente. Imaginei que, em algum momento, teríamos uma conversa franca sobre o futuro da estrutura da empresa. A conversa aconteceu, só que não da maneira que eu imaginava. Walt convocou a reunião anual de operações numa terça-feira de março. Sentei-me esperando uma revisão trimestral comum. Em vez disso, ele se levantou, agradeceu à equipe pelo excelente desempenho no ano e anunciou que, com efeito imediato, Ted assumiria o cargo de diretor de operações e o controle total das operações da Harrow Freight, sem qualquer aviso, sem ligação na noite anterior, nem mesmo uma conversa reservada no corredor. Olhei para Walt. Ele sustentou meu olhar por exatamente 1 segundo. E depois voltou os olhos para a janela. Perguntei, com toda a calma que consegui manter, qual seria a minha função dali em diante. Foi quando ele respondeu: "O sangue é quem manda nesta empresa, Reed. Sempre foi assim. E sempre será." Havia 14 pessoas naquela sala. O motor a diesel continuava roncando lá fora. E cada pessoa sentada àquela mesa, de repente, encontrou algo extremamente interessante para observar no chão. Permaneci sentado até o fim da reunião, que ainda durou mais 35 minutos. Sorri quando necessário. Apertei a mão de Ted ao final. Voltei para o meu escritório e fechei a porta. Sobre a minha mesa estava o caderno que eu guardava havia 22 anos. Capa de couro marrom escuro com os cantos gastos pelo uso. Eu o havia comprado em uma papelaria em Dayton na semana anterior ao meu primeiro dia na Hargrove, quando acreditava que ficaria ali por uns 3 anos, aprenderia o funcionamento do negócio da família e depois decidiria meus próximos passos. Lá dentro estava tudo. Cada contato com clientes que eu havia cultivado, cada ajuste de preço que implementei e a lógica por trás de cada decisão, cada parceria com fornecedores que construí do zero, com anotações detalhadas sobre quem procurar, como cada um reagia, o que funcionava e o que não funcionava, alterações registradas com datas, prazos de renovação contratual, os nomes dos responsáveis por compras em cada órgão governamental com o qual trabalhávamos, seus telefones diretos e a forma como preferiam se comunicar. 22 anos de conhecimento acumulado, tudo registrado à mão. Nada daquilo estava armazenado em servidor da empresa. Nada estava salvo em qualquer sistema ao qual Walt ou Ted tivessem acesso. Peguei o caderno e permaneci com ele nas mãos por alguns minutos. Naquela noite, Carol me ligou. Já tinha conversado com o pai. Estava silenciosa ao telefone, de um jeito diferente. Reconheci o silêncio de quem já discutiu e saiu derrotada. Ela disse que sentia muito. Respondi que ainda não tomaria nenhuma decisão precipitada, que precisava de alguns dias para refletir. O que não mencionei foi que comecei a refletir no exato momento em que deixei a sala de reuniões. Tirei 3 dias.
Avisei ao escritório que trabalharia de casa, o que tecnicamente era verdade, mas não em assuntos da empresa. Sentei à mesa da cozinha com o caderno aberto e o analisei página por página. Não por saudosismo, mas por estratégia. No segundo dia, percebi algo relevante. Nossos 3 maiores contratos federais, que juntos somavam pouco mais de 9 milhões de dólares por ano, haviam sido negociados diretamente por mim, não em nome de Walt, e tampouco por intermédio de um contato genérico da empresa. Meu nome figurava como principal responsável operacional em cada contrato, com meu número direto incluído na cláusula de desempenho. 2 desses contratos traziam cláusulas específicas que exigiam a permanência do responsável operacional, designado como condição para a validade do acordo. Fui eu quem redigiu essas cláusulas anos antes, durante as negociações, sem imaginar o que poderiam representar para mim no futuro. Na época, minha única intenção era proteger o relacionamento da empresa com os clientes. Sem perceber, estava resguardando algo muito mais pessoal. Abri as cópias originais dos contratos no meu laptop pessoal, arquivos que mantive guardados ao longo dos anos para consulta, e reli aquelas cláusulas 3 vezes, com atenção. Depois, revisei o sistema de otimização de rotas que desenvolvi no segundo ano e que atualizei anualmente desde então. Ele estava salvo em um disco rígido particular. Criei aquele sistema por iniciativa própria, utilizando meu próprio equipamento, antes mesmo de a Hargrove possuir qualquer estrutura de tecnologia minimamente organizada. Não havia cláusula de cessão de propriedade intelectual no meu contrato inicial. Walt jamais cogitou incluir algo assim. O advogado dele na época era um profissional generalista em Fort Wayne, mais habituado a lidar com transações imobiliárias do que com questões empresariais complexas. Esse sistema reduziu os custos de combustível da Hargrove em 19% ao longo de 6 anos e nos garantiu vantagem competitiva em todas as licitações federais que vencemos. Nunca houve transferência formal daquele ativo para a empresa. Fechei o laptop e permaneci sentado com o café esfriando ao meu lado. Quero ser sincero sobre o que aconteceu depois, porque seria simples transformar isso em algo cinematográfico. Não me senti como um protagonista que acabara de descobrir uma arma secreta. Na maior parte do tempo, senti cansaço e uma clareza quase desconfortável. Passei 22 anos tratando aquela empresa como se fosse minha, porque na prática era assim que funcionava. Agi com boa fé todos os dias. Compartilhei tudo o que construí sem exigir garantias, porque nunca imaginei que um dia precisaria delas. Não foi exatamente ingenuidade, foi confiança. E confiança tem o valor que a outra parte decide atribuir a ela. Pensei em Scott Langford. Scott era proprietário da Midland Transport, em Columbus. Nossos caminhos se cruzaram em conferências de logística ao longo dos anos. Em uma ocasião, dividimos a mesma mesa em um almoço voltado ao setor de tecnologia. Ele era o tipo de profissional que fazia perguntas técnicas e realmente prestava atenção às respostas. Entrou em contato comigo 2 vezes nos últimos 4 anos. Nada invasivo, apenas abordagens profissionais. A mensagem mais recente tinha cerca de 6 meses. A proposta continua válida. Valorizamos experiência por aqui. Cabelos grisalhos são sinal de competência nesta empresa. Ignorei as 2 tentativas. Por lealdade, por costume, por acreditar que em algum momento quem se beneficia do que você constrói reconhece isso. No 3º dia, liguei para ele. Ele atendeu quase imediatamente. Eu já começava a achar que você nunca retornaria, disse, com satisfação genuína na voz, não arrogância. Marcamos um encontro 2 dias depois, nos arredores de Columbus, em um restaurante onde já havíamos almoçado após negociações anteriores. Nada sofisticado, nada de formalidades exageradas, apenas boa comida e conversa objetiva.
Scott estava na faixa dos 50 anos, com o porte de alguém que já carregou caixas antes de passar a gerenciar planilhas. Fez perguntas consistentes sobre margens de roteirização, prazos de conformidade federal e índices de eficiência de centros de distribuição. Não precisei explicar conceitos básicos. Isso, por si só, já dizia muito. A proposta foi direta. Salário base de $195 mil, 8% de participação nos lucros, cargo de vice-presidente sênior de operações, responsável por 3 centros regionais e por uma equipe com média de idade de 46 anos. Então, ele afirmou algo que jamais ouvi em 22 anos na Hargrove. Seu nome constará em todos os contratos sob sua responsabilidade. E, se você desenvolveu sistemas com seus próprios recursos e no seu tempo, temos um processo formal de aquisição, avaliação justa, reconhecimento pelo que é seu. Voltei dirigindo para casa naquela noite pensando no sistema de roteamento armazenado no meu computador. Carol ainda estava acordada quando cheguei. Sentamo-nos à mesa da cozinha por um longo tempo. Ela disse, meu pai criou uma empresa. Você construiu a empresa que ele tem hoje. São coisas diferentes, Reed. Disse isso em voz baixa, como se guardasse essa constatação havia anos e finalmente tivesse decidido colocá-la entre nós. Respondi que telefonaria para Scott na manhã seguinte. Ela concordou. Ótimo. Liguei no dia seguinte e aceitei a proposta. Definimos a data de início para dali a 3 semanas. Naquela mesma tarde, redigi minha carta de demissão, um texto direto e profissional, sem observações pessoais. Imprimi em papel comum, não no timbrado da empresa. Pareceu coerente, mas, antes de entregá-la, tomei mais uma providência. Abri meu laptop e redigi 3 e-mails distintos, um para cada responsável federal, pelas compras com quem trabalhei ao longo dos anos. Pessoas com quem construí relações profissionais sólidas. Não eram laços comerciais superficiais. Não eram conexões vinculadas ao Walt Hargrove. Eram relações construídas por mim. Os e-mails foram formais e objetivos. Informei a cada um que eu estava me desligando da Harrow Freight, que meu último dia ocorreria dali a 2 semanas e que, a partir de então, poderiam me contatar por meio da Midland Transport, em Columbus. Incluí os dados de contato da empresa de Scott e mencionei que, na nova posição, eu supervisionaria pessoalmente as operações logísticas federais. Não critiquei a Hargrove. Não fiz observações pessoais. Apenas comuniquei a atualização dos meus dados profissionais, algo que estava plenamente dentro do meu direito. Em cada um daqueles contratos, eu constava como o responsável operacional designado. Comunicar formalmente a mudança do meu status não era apenas um direito em 2 dos 3 contratos. Era, tecnicamente, uma obrigação prevista na cláusula de desempenho. Enviei os 3 e-mails. Em seguida, levei a carta de demissão ao escritório de Walt. Ele estava ao telefone quando batia à porta. Ergueu um dedo, pedindo um instante, sem sequer me olhar. Concluiu a ligação. Reclinou-se na cadeira, como sempre fazia quando já tinha uma posição formada antes mesmo de ouvir qualquer explicação. Coloquei a carta sobre a mesa. Ele a leu em aproximadamente 10 segundos. Disse apenas, 2 semanas. Respondi, 2 semanas. Perguntou para onde eu iria. Respondi, Midland Transport. A expressão dele mudou. Não era exatamente irritação. Parecia mais alguém que percebe tarde demais que deixou uma porta aberta em meio a uma tempestade. Perguntou se poderíamos discutir uma estrutura diferente, talvez algum tipo de divisão de responsabilidades com Ted. Expliquei qual era a proposta da Midland. Ele comentou que estavam oferecendo um valor alto demais. Respondi que isso dizia respeito apenas a mim e a eles. Ele disse que esperava que aquela decisão não criasse problemas com Carol. Afirmei que eu e Carol já tínhamos conversado e que estava tudo resolvido. Então, ele declarou, eu construí esta empresa do zero, Reed. Eu o encarei por um momento.
Você construiu 6 caminhões e uma cerca torta, Walt. O restante fui eu. Nós dois sabemos disso. Não verbalizei, mas pensei. Saí antes que ele pudesse acrescentar algo. As 2 semanas seguintes foram estranhas, como sempre acontece quando um fim se aproxima e ninguém quer admitir. Pessoas que durante anos mal me cumprimentaram no corredor, de repente queriam me chamar para almoçar. Phil, o despachante sênior que trabalhava comigo havia 11 anos, passou no meu escritório no segundo dia. Disse que soubera da minha saída e lamentava. Não disse muito mais. Não era necessário. Ambos sabíamos o que minha partida representava para quem realmente mantinha a operação funcionando. Ted começou a me acompanhar com um bloco de anotações nas mãos. Perguntava sobre tudo. Prazos de renovação do contrato com o Departamento de Transportes, estruturas de preços com fornecedores, auditorias de conformidade de peso, motivos pelos quais redirecionávamos determinadas cargas por Columbus em vez de enviá-las diretamente. Respondi a cada pergunta com calma e detalhamento. Se eu estava saindo, queria deixar tudo organizado. Mas houve 2 coisas que não revelei. A primeira foi o sistema de otimização de rotas. Ninguém me perguntou diretamente sobre ele, o que me levou a concluir que Ted não compreendia plenamente o que era, ou sequer tinha consciência de que existia como ferramenta autônoma. Para ele, talvez fosse apenas o fato de que as cargas circulavam com eficiência. Ele não sabia que havia um sistema específico por trás disso, desenvolvido por mim e aprimorado ao longo de 22 anos no meu próprio tempo. Eu não ofereceria essa informação por iniciativa própria. Não se tratava de enganar. Tratava-se apenas de não entregar algo que nunca lhes pertenceu. A segunda coisa que não repassei foram os contatos diretos no governo federal. Na minha última sexta-feira, por volta das 16 horas, Ted passou pela minha mesa e perguntou se eu poderia agendar uma ligação de transição com os responsáveis pelas compras do Departamento de Transportes, para que ele se apresentasse antes da minha saída. Respondi que enviaria as informações de contato e enviei nomes, endereços de e-mail institucionais, números oficiais de escritório, tudo o que constava nos contratos públicos. O que não mencionei foi que aqueles responsáveis já haviam sido informados por mim 2 semanas antes, que já tinham os dados da Midland Transport arquivados, que quando Ted telefonasse na segunda-feira pela manhã para se apresentar como o novo diretor de operações da Harrow Freight, estaria falando com profissionais que já sabiam para onde eu havia ido e que possivelmente já estavam reavaliando suas decisões de renovação. Eu não estava falando mal da Hargrove. Apenas não faria mais o trabalho invisível por eles. Naquela última sexta-feira à tarde, esvaziei minha mesa. O caderno foi o primeiro item colocado na mochila. Depois, uma foto do dia de ação de graças anterior. Eu e Clay na varanda dos fundos. Ele sorrindo, vestindo o moletom da Purdue, que usava quase todos os dias desde que a carta de aceitação chegara. Clay havia iniciado o primeiro ano da faculdade naquele outono. O fundo de bolsas de estudo que Walt prometera informalmente anos antes, mencionado em um jantar de família, jamais documentado ou formalizado, simplesmente nunca se concretizou. Walt nunca voltou ao assunto, nem a mãe de Carol. A promessa apenas se dissipou, como tantas outras feitas por ele, aos poucos, sem explicação. Estávamos pagando tudo com recursos próprios. Era apertado, mas estávamos dando conta. Guardei a foto na mochila e observei pela última vez o escritório que oficialmente nunca foi meu. Sem porta, sem placa com o meu nome. Apenas uma mesa no canto, porque, segundo diziam, ambientes abertos estimulam colaboração. Pela janela, enxergava o pátio com cerca de 90 caminhões alinhados sob a luz do fim de tarde. Cada decisão de rota por trás daquelas viagens se apoiava em sistemas que eu havia desenvolvido. Saí às 17h15 naquela sexta-feira. Não me virei.
Na segunda-feira de manhã, Ted começou a fazer suas ligações. Minha primeira semana na Midland Transport foi como entrar em um ambiente onde a pressão do ar parecia diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. Ninguém me chamava de genro. Ninguém colocava o Walt em cópia nos e-mails. Quando eu participava de uma reunião e me posicionava, as pessoas anotavam e depois executavam. Eu tinha um escritório de fato, com porta, com placa de identificação, com janela voltada para o pátio. Detalhes simples. Depois de 22 anos em uma mesa de canto, percebi que passei as 3 primeiras semanas fazendo o que sempre fiz ao assumir uma nova operação. Ouvir antes de opinar. Planejar antes de implementar. Sentei com os despachantes. Acompanhei 2 rotas de distribuição para compreender como o sistema funcionava na prática, não apenas no papel. Nos primeiros 10 dias, identifiquei 4 ineficiências que ninguém havia percebido, porque ninguém estava analisando os dados adequados. Scott não me monitorava de perto. Falava comigo uma vez por dia. Fazia uma pergunta objetiva e me deixava trabalhar. Isso também era novidade. Na 4ª semana, iniciamos a integração do sistema de otimização de rotas às operações da Midland. A equipe de Scott formalizou a aquisição do sistema por meio do processo que ele havia explicado naquele jantar, com avaliação de mercado devidamente registrada e meu nome constando oficialmente nos documentos. Não era uma quantia extraordinária, mas esse nunca foi o ponto. O ponto era que, pela primeira vez em 22 anos, algo que eu criei era oficialmente, legalmente e incontestavelmente meu. E eu podia negociá-lo nos meus termos, com alguém que realmente compreendia seu valor. Em 2 trimestres, a eficiência de combustível nas principais rotas da Midland melhorou 17%. As taxas de erro nos despachos caíram. Os índices de entregas dentro do prazo cresceram o suficiente para que Scott os incluísse na documentação da empresa para a licitação federal que estava sendo preparada para a renovação de um contrato de transporte com o Departamento de Transportes, referente ao corredor Centro-Oeste, o mesmo corredor que a Hargrove Freight mantinha havia vários anos. As 2 empresas apresentaram propostas. Eu conhecia os números da Hargrove melhor do que os de Ted. Conhecia sua estrutura de custos, suas margens de segurança e suas fragilidades na cobertura do Hub Norte. Não utilizei nenhuma dessas informações de maneira imprópria. Apenas desenvolvi a melhor proposta possível com base nas capacidades reais da Midland. E as capacidades reais da Midland, agora operando com sistemas mais eficientes e dados mais precisos, eram de fato superiores. O contrato federal foi concedido à Midland, $12 milhões por 3 anos. Na semana seguinte ao anúncio oficial, meu telefone tocou. O número tinha o código de área de Fort Wayne e eu não reconheci. Deixei ir para a caixa postal. Era Ted. Ele deixou uma mensagem de 4 minutos. Em resumo, a Hargrove estava enfrentando dificuldades para renovar 2 contratos federais. Alguns contatos não estavam respondendo bem a ele e queria saber se eu estaria disposto a prestar uma consultoria informal, talvez apenas algumas ligações pontuais, para ajudar a resolver a situação. Disse que o Walt não sabia que ele estava me ligando. Afirmou que realmente apreciaria o apoio. Ouvi a mensagem 2 vezes e depois retornei. Expliquei que poderia ajudar formalmente como consultor. Minha tarifa atual para consultoria logística externa era de $350 por hora, com mínimo de 2 horas e pagamento antecipado de 3 sessões. Informei que poderia preparar um contrato em até 1 semana, caso ele tivesse interesse em seguir adiante. Ele respondeu que precisaria avaliar. Nunca mais retornou. Walt ligou 5 vezes no mês seguinte. Deixei todas as chamadas irem para a caixa postal. Cada mensagem girava em torno do mesmo argumento.
oportunidades de consultoria que me permitiriam aplicar minha experiência em uma nova configuração, remuneração significativa e questionamentos sobre o que havia acontecido com a família. Na quinta mensagem, o tom estava mais ríspido do que nas anteriores. Ele usou a palavra lealdade 2 vezes. Pensei nessa palavra durante um dia inteiro. Lealdade. 22 anos começando às 6 da manhã, ligando para fornecedores aos sábados e participando de revisões de conformidade federal que avançavam até às 9 da noite. 22 anos tratando os problemas deles como se fossem meus, porque em algum momento deixei de distinguir isso da própria lealdade. Passei a me perguntar o que aquela palavra realmente significava. E se significava algo concreto, Walt usufruiu de 22 anos dela sem jamais pagar por isso. Liguei para ele em um domingo pela manhã. Ele atendeu no segundo toque e começou a falar antes mesmo que eu abrisse a boca. Falou sobre a empresa, a reestruturação, as discussões no conselho, o quanto tudo havia mudado desde minha saída. Esperei até que terminasse. Então disse: Walt, você afirmou que o sangue dirige aquela empresa, e estava certo. Agora eu finalmente estava de volta à minha própria. Desliguei. 3 meses depois, recebi a ligação de uma repórter de uma revista especializada em logística do meio oeste. Ela havia ouvido sobre a conquista do contrato federal e queria conversar sobre a metodologia de roteamento por trás da proposta da Midland. Concedemos uma entrevista telefônica de 30 minutos. O artigo saiu no mês seguinte. Meu nome no título. Minha foto na edição impressa. Uma descrição detalhada do sistema de otimização que desenvolvi e do impacto que ele gerou nos resultados operacionais da Midland. Foi a primeira vez, em 22 anos, que meu nome apareceu impresso associado a um trabalho que eu realmente havia realizado. Scott emoldurou uma cópia e a deixou sobre minha mesa sem dizer nada. Vi quando cheguei na segunda-feira de manhã. Mantive ali. Nesse mesmo período, soube por meio de Carol que a Hargrove Freight vendeu 40% da empresa para uma concorrente regional, a fim de estabilizar o fluxo de caixa após perder o contrato federal. Walt se afastou das atividades diárias pouco tempo depois. Ted permaneceu na empresa, mas com atuação reduzida. Não conheço os detalhes e não preciso conhecê-los. O que sei é que, na Conferência da Indústria Logística do Meio-Oeste, em Indianápolis, naquele outono, a Midland Transport foi reconhecida pela conquista do contrato federal e pelas melhorias operacionais implementadas no ano anterior. Scott fez um breve discurso e depois me apresentou como o responsável pelo projeto. Cumprimentei algumas pessoas, respondi perguntas. Conversei com profissionais que entendiam exatamente do que eu estava falando. Carol estava presente. Veio de carro de Fort Wayne para passar a noite. Ficou ao meu lado durante a recepção, usando um vestido azul que eu não via há muito tempo, com a expressão de alguém que tomou uma decisão e estava em paz com ela. No trajeto de volta, contou que Clay havia entrado para a lista de honra do reitor já no primeiro semestre. Eu gostaria de assumir parte do mérito, mas a verdade é que o garoto sempre foi mais inteligente do que eu. Ele me ligou na semana seguinte. Disse que tinha visto o artigo na internet e comentou que a manchete era bem interessante, pai, de um jeito bem específico da área dele. Esse é o maior elogio que um estudante de engenharia de 19 anos costuma fazer. E eu aceito. Pagamos o primeiro ano com recursos próprios. Foi mais apertado do que deveria, mas cada centavo fez sentido. E é isso que quero deixar como reflexão, porque pensei muito a respeito nos 2 anos que se passaram desde que tudo aconteceu. Passei 22 anos construindo algo dentro de uma estrutura que jamais me concederia o devido reconhecimento. Não porque o trabalho fosse ruim, não porque ignorassem sua qualidade, mas porque a estrutura simplesmente não foi criada para me enxergar. Eu era o genro, o prestativo,
a base operacional que permitia que outros ocupassem a linha de frente. Não guardo amargura, principalmente porque alimentar ressentimento significaria diminuir o valor do trabalho. E eu não faço isso. O trabalho foi concreto. Os sistemas funcionaram. As rotas foram executadas com precisão. É possível sentir orgulho do que você construiu, mesmo que outra pessoa tenha colocado o próprio nome, desde que você saiba o que é realmente seu e o que não é. Essa é a mensagem que deixo. Se você passou anos administrando o negócio de outra pessoa, seja uma empresa familiar ou uma organização em que sua influência estava em tudo, mas seu nome em nada, você entende. Você sentiu. Aquela percepção gradual de que, em determinados ambientes, a lealdade flui em apenas uma direção. Por isso, saiba exatamente o que lhe pertence. Não apenas aquilo para o qual contribuiu, nem aquilo que lhe permitiram usar, mas o que é legalmente, formalmente e comprovadamente seu. Seus relacionamentos, seus sistemas, seus métodos, seu nome na cláusula correta do contrato adequado. Documente tudo, registre cada detalhe. Entenda a diferença entre a propriedade deles e a sua contribuição estratégica. E quando chegar o momento, não saia movido pela raiva, saia preparado. É nesse ponto que tudo realmente muda. A história de Reed não é sobre vingança, é sobre estrutura. Muitas pessoas confundem dedicação com pertencimento, esforço com reconhecimento e confiança com segurança jurídica. Reed construiu valor real, sistemas, contratos, eficiência operacional e relacionamentos estratégicos. No entanto, trabalhou dentro de um modelo que nunca foi desenhado para reconhecê-lo como parte do núcleo de poder. A grande virada não aconteceu quando ele saiu. A virada ocorreu quando ele entendeu o que era dele, legalmente, tecnicamente e estrategicamente. Ele não sabotou, não atacou, apenas retirou da estrutura aquilo que sempre sustentou silenciosamente. A maturidade não está em reagir com raiva, mas em sair preparado. O verdadeiro poder raramente grita. Ele documenta, organiza e espera o momento certo. Lealdade sem reciprocidade é apenas conveniência disfarçada. Reed entregou 22 anos de competência antes de perceber que contribuição não equivale a participação. A grande lição não é abandone empresas familiares ou desconfie de todos. A lição é documente seu valor, formalize acordos, entenda propriedade intelectual, garanta cláusulas estratégicas. Relacionamentos profissionais são ativos. Sistemas que você desenvolve são ativos. Seu nome em um contrato é um ativo. Quando você compreende isso, deixa de ser apenas operacional e passa a ser estratégico. Reed não venceu porque saiu. Ele venceu porque saiu consciente do que possuía. Quem entende a diferença entre trabalhar para uma estrutura e construir valor próprio, nunca fica refém de decisões emocionais de terceiros. Agora me diz, Reed foi leal demais? Ou estrategista o tempo todo esperando o momento certo? Você percebe os sinais antes de uma ruptura estrutural acontecer? Se a Harrow tivesse reconhecido Reed formalmente 10 anos antes, a história teria sido diferente. Ou a mentalidade de sangue acima de mérito tornaria o colapso inevitável? Se você estivesse na posição de Reed, teria revelado o sistema de otimização por lealdade ou preservado aquilo que nunca foi formalmente deles? E o que essa decisão diria sobre sua própria compreensão de poder? Quando Walt declarou que o sangue manda, ele demonstrou liderança ou apenas expôs a fragilidade estrutural da própria empresa? Você consegue identificar o exato momento em que a Harrow começou a perder o futuro? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você.
Se essa história fez você refletir sobre poder, reconhecimento e estratégia silenciosa, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, a gente não fala apenas de negócios. A gente fala sobre posicionamento, estrutura e decisões que mudam destinos.